Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a cervical. Eu já postei alguns vídeos sobre a cervical. Eu queria explorar um pouco mais esse assunto porque muitas pessoas ainda estão passando muito tempo dentro de casa, mal posicionadas e estão ainda reclamando de dores na cervical, e a gente tem tido muitos bons resultados com as pessoas que a gente orientou. Elas tiveram um alívio com esse vídeo que eu fiz, o primeiro. Então é importante a gente entender um pouco da cervical, de qual é a dinâmica da cervical, para entender o porquê que algumas atitudes muito simples e alguns alongamentos podem ajudar bastante. Tá? Então, a primeira coisa é a gente precisa entender que o bebê, quando ele está começando a formar as curvaturas da coluna, ele deita de bruço e começa a levantar a cabeça. E ele começa, a partir desse movimento de extensão da cabeça, ele começa a formar essa curvatura, né? Não é à toa que isso acontece, é uma sequência natural do desenvolvimento do bebê, da criança, e com o tempo o que acontece? Nós ficamos adultos, começamos a ficar muito nessa posição, computador, celular, dirigindo, sempre com a coluna mais arredondada, retificando a cervical, com uma protusão. E isso faz com que a gente vá criando rigidez na região da cervical, perdendo essa curvatura que a gente chama de lordose, assim como tem a lordose lombar, tem a lordose cervical, e com isso, com o tempo, infelizmente, algumas pessoas entram em processos de dores de anos, né? Então, como evitar esse processo, né? A primeira coisa, e isso eu já falei num vídeo anterior, é trabalhar a movimentação da extensão, né? Para quem tem dor em ficar de bruço e levantar a cabeça, pode trabalhar a extensão da cabeça de pé mesmo, porque não tem a carga contra a gravidade. Aqui a gravidade está a favor. E pode ser movimentos simples como esse, né? Então é importante estimular esse tipo de movimento. Quando você fica de bruços, você está contra a gravidade, é um pouquinho mais difícil, só que ao mesmo tempo treina mais essa musculatura para que você consiga ter mais resistência nela, porque é uma musculatura de resistência. Não precisa colocar, por exemplo, uma borracha para fazer resistência contra a cabeça, né? Não é uma musculatura que precisa de força, a não ser que você seja um boxeador, né? Esse é um outro assunto, é atleta. Segundo, a gente tem que entender que a cervical tem músculos em diversas direções, né? A gente tem músculos que fazem diagonais aqui, né? E atrás também. Se tem músculos que trabalham em diagonal para fazer movimentos cruzados de rotação, não adianta só a gente alongar a cabeça a cervical para um lado, reto, né? E para o outro. Mais interessante que a gente faça isso dividindo a cervical em quadrantes. Assim a gente consegue contemplar toda a musculatura e, principalmente, a gente consegue mobilizar a vértebra não só nessa e nessa direção, mas também nas diagonais, que são muito importantes para ter uma movimentação com maior eficiência em todos os ângulos, tá? Então, a gente abrindo os braços aqui, a gente vai olhar como se estivesse passando um avião lá em cima, levantando levemente o queixo. Aí a gente consegue alongar essa musculatura mais anterior, né, da parte lateral direita. Abaixando a cabeça, a gente alonga mais a parte posterior. E para o outro lado, a gente repete para cima, abrindo o braço oposto para intensificar um pouco o estímulo, e para baixo. Tá? Sempre pensando em 4 quadrantes. A sensação é um leve esticar nessa região, absolutamente sem dor na articulação e na musculatura. Se está doendo, faz um movimento mais curto. O importante é ir evoluindo e ganhando movimento. Num dia que você trabalhou mais, às vezes vai doer num certo ângulo e no dia seguinte você vai ganhar essa mobilidade. Não tem problema. Respeita a dor, não force em cima da dor, que não vale a pena. Tá bom? Fica aí essa dica. Se tiverem mais alguma dúvida sobre cervical, pode escrever que eu respondo no próximo vídeo. Curtam, compartilhem, salvem e aguardem os próximos vídeos. Até a próxima!